Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Carol e hoje a gente vai continuar o nosso tutorial de Lumion. E a gente chegou na parte da renderização. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre o estilo realista e o de interiores, que são os estilos mais utilizados. Eu vou mostrar a diferença entre um e outro, mexendo nas configurações, nessas configurações que já são padrão, que já vem no Lumion, e deixando em um render a gente vai deixar ela sem mexer, para a gente ver como fica e ver a diferença entre mexendo na configuração e deixando padrão. Porque é aquela coisa, se você tá com muita pressa, só quer dar um clique e mandar para o cliente para fazer a primeira avaliação, essas configurações são as melhores porque você não perde tempo alterando nada. Então a gente vai começar dando uma olhada aqui na nossa tela. Nessa versão 10, a gente agora tem nivelamento dos olhos na horizontal. Se você está com a câmera assim, mas você não quer deixar ela naquela perspectiva de 2 pontos, aqui tem a opção, se você está em outra versão, tem a opção de perspectiva de 2 pontos, que ela dá o mesmo efeito. Ainda nessa versão tem esse efeito, mas eu não consegui encontrar ainda a utilidade aqui, porque o nivelamento já faz isso pra gente. Aqui é ajuste da altura dos olhos, né, da altura baseada na altura de uma pessoa. A distância focal, recomendo que sempre deixar em 24 milímetros, que é uma lente de 24 milímetros na fotografia, então ela deixa o seu ambiente menos distorcido. Então eu recomendo, se você não quiser, tudo bem, mas você vai olhando o que você acha melhor. Então a gente vai começar aqui clicando no estilo personalizado, no realista. Agora a gente vai encontrar uma altura, aqui já tá nivelado, e uma cena assim, a vista que você quer colocar. Vou apertar o espaço e as setas, porque eu quero abrir um pouco mais esse espaço aqui que ele vai renderizar. Eu vou adicionar um efeito que não tem aqui, pra gente conseguir essa amplitude no recorte, que é esse aqui, plano de corte próximo. Aí ele vai fazer um recorte, ele percebe que a TV sumiu aqui, então ele vai fazer um corte e a gente consegue abrir essa visualização e aumentar aqui o tamanho do nosso render aqui, do tamanho da cena. A gente consegue pegar mais objetos. Então eu vou mexendo aqui e ele vai alterando e tirando os objetos que estão na frente. Posso vir um pouco mais para trás. Ó, aqui já começou a dar defeito o vidro, então vou um pouquinho mais para frente. Pronto. Agora eu vou salvar aqui nessa linha do tempo que a gente tem, eu vou salvar, armazenar essa câmera. Porque aí, se a gente vier aqui na parte de criar, ó, e mexer a câmera para fazer alguma alteração, ela tá com um plano de corte aplicado. Aí a gente só precisa dar um clique aqui que ele volta para essa posição. Então, se a gente tiver que mudar alguma coisa lá, não fica atrapalhando, toda hora tem que ficar achando a posição de câmera. Então, essa é a configuração realista. A gente vai fazer o render aqui final. E essa versão, ela tem um preview do render, aqui ó, preview window. Então a gente só dá 2 cliques e a gente já vê como vai ficar essa renderização. Bom, a gente tem aqui uma pré-visualização de como vai ficar, a gente consegue entender um pouco as cores, os efeitos, como estão os reflexos, mas para ter 100% da renderização a gente precisa renderizar mesmo. Então, eu vou clicar aqui no verdinho, renderizar. Aqui a gente tem o quadro atual, que é aquela nossa cena, o conjunto de fotos, se você quiser renderizar todas as cenas, porque essa cena que a gente escolheu, ela já veio com algumas imagens. Então, se você quiser criar várias imagens e renderizar tudo numa vez, também funciona. É só vir nessa opção de conjunto de fotos. Aqui a saída adicional são saídas de mapas, se você for fazer pós-produção, se não precisa selecionar, não precisa deixar marcado, senão vai demorar mais ainda o seu render. Eu vou colocar aqui a opção e-mail, porque é a mais rápida, então
eu vou deixar nessa opção mesmo pra gente só ver o resultado rapidinho. Então eu vou abrir aqui na pasta. E bom, a gente tem aqui a imagem. O que precisa ser melhorado aqui? Urgência, esse reflexo do espelho tá muito esquisito. Parece que o espelho tá com defeito. A luz tá ok, né? Mas tá faltando um brilho, um contraste entre as cores. E a gente não consegue ver muito bem aqui o detalhamento das texturas, porque parece que a luz tá fraca, né? Que a luz não tá refletindo muito bem aqui nos objetos. Então, a gente vai começar a alterar um pouquinho as luzes para ver se isso melhora. E nas configurações lá do render. Vou voltar aqui. Bom, a gente tem nossa cena. O que a gente vai melhorar primeiro aqui? Esse reflexo no espelho. Como? Indo aqui no estilo reflexão. No editar planos de reflexão, a gente vai adicionar. Tá assim porque a parede está na frente, porque eu tô usando aquele plano de corte. A gente vai adicionar e clicar aqui no plano do espelho que a gente quer o reflexo. Também quero melhorar o reflexo dos vidros aqui dos quadros. E nos vidros mesmo aqui da porta. Opa! E para tirar, já percebeu, né? Só 2 cliques aqui em cima do plano. E assim, o plano de reflexão, quanto mais planos você... eu vou colocar um no piso. Quanto mais planos você adicionar, mais pesado fica o seu render. E ele só vai até 10, infelizmente, né? Então, aqui a gente já melhorou aqui o reflexo. Nessa qualidade de visualização, é a visualização aqui dentro da janela. Aqui, percebe como ele fica bem mais devagar, fica bem pesado para a movimentação quando você coloca na visualização alta. Aqui você pode deixar baixo mesmo, porque você só precisa deixar aqui o Speed Ray ligado, porque aí ele vai fazer a renderização do reflexo, mas aqui não vai aparecer. Outra coisa que a gente vai ligar, luz do céu. Essa luz do céu, ela traz os reflexos do céu para dentro da sua cena. Então, a gente vai deixar tudo aqui on. Vou colocar ultra, só que eu não vou deixar muito alto. E a saturação eu vou tirar, porque senão ele fica muito azul. Essa saturação é legal quando está fazendo renderização externa. Então, a gente já alterou isso. A gente pode alterar um pouquinho aqui na correção de cor. Aumentar um pouco o contraste. Eu vou aumentar um pouquinho essa matiz aqui, porque ela dá uma leve, para esse lado aqui ela dá uma leve corzinha assim de magenta e fica legal. O Hyperlight, ele mexe na iluminação aqui dos cantos, eu não vou mexer, eu acho que 25% já é ok. Eu não gosto de colocar mais, porque senão fica super estourado. A gente pode alterar as sombras também, a gente pode mudar aqui a sombra interior e exterior, corrigir. Aqui, ó, ultrafiada é quando é mais perceptível quando você tem a iluminação do sol entrando. Eu vou colocar aqui no máximo essa correção de sombra pra gente ver bastante diferença. Esse Omni Shadow, ele usa a luz Omni para fazer sombra. E aí ele fica com uns reflexos, ó, aqui dá pra ver direitinho o reflexo que ela faz. Eu acho que a gente só precisa aumentar, na verdade, não aqui, um pouco a iluminação lá mesmo, lá dentro na configuração. Eu vou virar aqui um pouco para a gente trazer o sol aqui para dentro. Vamos ver se ele chega aqui. Pronto. Eu gosto dessa iluminação aqui dos céus reais, porque ela é bem sutil. O sol normal,
que tem é que esses céus aqui, eu acho que é só nessa versão. Não sei se a 9 já tinha, não consigo lembrar. Mas enfim, ela tem essa sombra aqui mais suave, ela não fica tão estourada, é diferente sim. Eu coloco no próximo que é interiores. Então a gente tem aqui já uma luzinha do sol. Eu vou alterar um pouco essa lâmpada aqui do canto, que a gente colocou aqui no canto. Opa, não quero colocar árvore não, amigo. Então, eu vou pegar essa daqui. Vou mexer um pouquinho na direção dela. Vou colocar a direção dela para cá. Vamos ver se a gente consegue uma mudança aqui nessa sombra desses pelinhos aqui. Essa daqui eu vou colocar ela mais para cá também. Bom, agora já tem, olha como que tá bonita essa sombra aqui no canto, ó. Então, a gente já tem essa sombra aqui do sol. Vou ver se consigo levar ela pra lá. Bom, vou deixar assim. Deixa eu olhar aqui. Tá ótimo. Então, agora a gente já tá aqui certinho. Eu vou apertar aqui no renderizar foto. E a gente vai ver agora o nosso segundo resultado, como vai ficar. Pronto, a gente tem agora essa configuração modificada. E acho que já dá para perceber bastante as diferenças. Mesmo assim, eu vou abrir as duas imagens para a gente comparar. Essa daqui levou 2 minutos e 13 segundos, porque a gente adicionou os reflexos. Então, quanto mais reflexos você adicionar, mais tempo você vai demorar para terminar essa renderização. E também isso vai depender do seu computador. Meu computador tem 32 GB de RAM, então vai depender do computador que você está usando. O meu computador é próprio para esse tipo de trabalho, então ele não vai demorar tanto assim. A gente vai abrir agora o teste 1. Então a gente tem aqui, tá bem chapada, assim, ao meu ver, tá uma imagem mais chapada. E a gente já consegue perceber a diferença aqui no reflexo, que é a coisa mais nítida. A gente conseguiu melhorar um pouco aqui o pelinho, ó. Vou colocar uma do lado da outra, melhor, né? Então, bom, aqui, ó, a gente tem as duas imagens para comparar, para fazer essa comparação. E aqui a gente já percebe o reflexo do espelho, completamente diferente. Agora tá realmente um espelho. O reflexo do vidro. Ó, a gente consegue perceber bem aqui as cores. Aqui as cores estão bem fiéis. Aqui elas estão bem mais azuladas. Aqui embaixo, ó, também tá bem melhor o reflexo, tá bem mais nítido. As cores aqui, a cor ficou... Aqui a gente precisa arrumar um pouco então essa iluminação, porque aqui ficou um pouco estourado no piso, ele perdeu a cor real dele. Aqui o pelinho, ó, que eu falei, o pelinho ficou bem melhor. Ó, o pelinho ficou bem melhor comparando com esse daqui. Que mais que a gente consegue perceber? Olha aqui o reflexo aqui da bolinha, ó. Aqui a gente precisa consertar esse reflexo aqui no canto, que eu acho que é da iluminação, então tá meio esquisito, isso não pode ficar assim. O reflexo aqui nesse quadro aqui não criou um reflexo legal, não criou, ele tá refletindo lá de fora, ele tá refletindo o céu mesmo na real. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue perceber aqui. Bom, essa iluminação ficou super bonita. Aqui a sombra desse mato aqui, dessa plantinha na parede. Mato, que feio, né? Então, é uma monstera essa plantinha.
Então a gente consegue ver essa sombra aqui atrás, a gente melhorou aqui essa iluminação. Aqui tem uma profundidade, né? A gente consegue agora ver uma profundidade. Aqui nesse primeiro plano aqui tá mais iluminado e aqui tá mais escurinho. A gente consegue ver essa dimensão da profundidade. O que mais? A gente tem que arrumar aqui, ó, essa luz que ficou um pouco forte. Então a gente diminui essa luz da ponta aqui, ou aquela luz omni que tava. Aqui sem dúvida melhorou, só que eu percebi que tá meio estranho esse reflexo aqui. Ele não apresentou nenhuma sombra aqui na planta, nos livros aqui atrás. Eu vou ver se eu consigo resolver isso ou se não tem como mesmo resolver. Então a gente vai fazer o último teste nesse vídeo. A gente vai mexer mais um pouquinho nas cores, mas eu quero que vocês percebam, olha como é sutil essa iluminação do sol. É muito bonita. Ela traz aquele aconchego, aquela realidade mesmo para a sua imagem. Então a gente vai fazer mais uma, só para consertar esses erros. É assim mesmo, no erro e no acerto. A gente tem que ir configurando e vendo qual é a melhor posição do que a gente tá, o que a gente espera do render, a iluminação que a gente quer. Tem que ir consertando. Eu vou descer um pouco aqui e eu vou descer um pouco aqui também para evitar que fique aquela iluminação esquisita na ponta ali. Cadê aquela danada aqui? Eu preciso dessa iluminação aqui, mas ela está errada. Ela não pode pegar. Vou subir um pouco ela, deixa eu ver. Assim, vamos ver se vai funcionar. E agora eu vou adicionar aqui, ó, pra gente conseguir um efeito. Eu vou trazer essa iluminação, não, essa daqui eu não vou mexer, é melhor deixar ela aqui, vou deixar ela apontando pra cá. Eu vou colocar mais um cone aqui de iluminação, mas eu vou colocar ele apontando pra lá. Parece uma loucura isso, né? Ó, pra gente criar essa profundidade aqui. E aí a gente vai testar pra ver se ela vai aparecer no reflexo. Se ela não aparecer, não vai aparecer mesmo. Não adianta chorar e espernear. Então, eu vou colocar ela um pouquinho mais pra trás. Bom, agora a gente tem aqui o nosso render número 1 e o nosso render número 3. Então, tem muita diferença, né? Só um pouquinho de iluminação, essa coisa de mostrar um pouco a iluminação do sol. Você pode ir configurando de várias maneiras até chegar numa maneira que você acha que fique sutil, que não fique estourando a sua imagem. O reflexo tá bem melhor. Agora a gente vai comparar com o reflexo do segundo, tá? Então aqui não tem nem comparação. Você gastar uns minutinhos a mais para reconfigurar aquela configuração já padrão do Lumion, que aí você vai desse resultado para esse resultado. E não demora muito tempo. Agora eu vou colocar a imagem 2 e a imagem 3. Bom, aqui a gente tem o teste 2 e o teste 3. Quais são as diferenças aqui? Bom, a gente vê aqui o reflexo do sol no céu, no teto, com a iluminação global. A gente conseguiu deixar essa iluminação mais sutil. Consegue perceber como ela tá conversando melhor aqui com o ambiente, não tá essa coisa brancona aqui. A gente tem uma profundidade maior aqui. Depois que eu diminuí aquela iluminação aqui e troquei o ângulo dela. Melhorou ainda mais aqui o pelinho, olha esse pelinho aqui, esse pelinho aqui e esses dois aqui, ó. Também a cor dessa almofada aqui, essa textura ressaltou. Eu acho que aqui essa parede, no geral, a profundidade dela ficou bem melhor. E os reflexos aqui, o que eu tinha reclamado,
Só que eu preciso arrumar aqui, ó, que ele ficou marcando. A gente precisa descer um pouco mais. Então, mas enfim. O reflexo aqui que eu estava achando que tá muito chapado. Percebe como aqui não tem nada de profundidade nessa reflexão? Ela tá extremamente chapada. Olha a diferença agora. A gente tem aqui uma sombra da estante. Aqui a gente consegue perceber também uma leve sombra aqui nos livros, entre os livros. A gente tem uma sombra aqui, ó. A gente consegue ver essa iluminação. A diferença dá para aumentar um pouco mais para deixar a planta criando uma sombra maior. Então é isso, essa coisa de ir testando e reconfigurando até você chegar no ideal que você acredite que está mais próximo da realidade, se esse for seu objetivo. Mas eu acho que quanto mais próximo da realidade, mais você atrai olhares, né, para o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. A gente só mexeu hoje nessa parte na configuração de render do realidade. É realidade? Nem lembro, realista, errei. Então a gente mexeu só nessa parte aqui do realista e no próximo a gente vai fazer o interior. Eu posso até mostrar aqui depois essa daqui só rapidinho, mas aí vocês já vão saber como mexer, o que você consegue melhorar ou modificar. Então no próximo a gente vai fazer o interior, a gente vai mexer nessas configurações, fazer o primeiro render baseado nela e depois a gente vai alterando. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer o render, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou pode me mandar lá no Instagram. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!